Aleluia. Graças a Deus. Boa noite, igreja, mais uma vez. Pode se sentar? Graças a Deus. Dando sequência ao nosso estudo sobre os 10 mandamentos, sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Primeiro Adão e o segundo Adão, Coríntios? Pois é. Só um minutinho, que eu já vou ler esse texto de uma vez. (15:45) Tá. Amém. Então vamos ler o texto. Vamos ler 1 Coríntios 15, do 45 em diante. Primeiro Coríntios 15, 45 em diante. Graças a Deus. Diz assim: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno também tal o terreno, tais são também os terrenos, o qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Agora digo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Senhor Jesus, nos abençoa para darmos ao Pai amado entendimento, para termos entendimento da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Jesus Cristo, a compreendermos, ó Pai, por completo o Teu Evangelho, Pai amado, e transmitirmos, ó Pai amado, e vivemos o Teu Evangelho. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar. Primeiro tema que nós estudamos foi o descumprimento dos 10 mandamentos por Adão. Adão descumprindo os 10 mandamentos. Fizemos um estudo e chegamos à conclusão que Adão descumpriu os 10 mandamentos. E agora estamos fazendo o estudo que Jesus cumpriu os 10 mandamentos. Ele não quebrou nenhum dos mandamentos. E sendo esse texto de Paulo falando do primeiro Adão, no primeiro Adão entra a corrupção, entra a morte, é carnal, do segundo Adão é espiritual, e entra então o mundo espiritual no meio de nós. Verso 48 diz: qual o terreno, também são os terrenos, isso é, Adão e os homens, o qual o celestial também os celestiais, isso é, Jesus e a igreja. Então nós somos igreja, nós carregamos em nós a imagem de Jesus Cristo. Nós somos então herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não somos seres espirituais na sua totalidade, nós não somos espirituais de andarmos no espírito, de conseguirmos voar, atravessar paredes, mas nós somos renascidos, então temos o nosso espírito recriado, temos nosso espírito então renascido de novo. Nós já pertencemos ao reino de Deus, já fazemos parte do reino de Deus. O reino de Deus é algo que vai se cumprir em sua totalidade em nós, mas nós já temos algo em nós que procede de Deus, que é o Espírito Santo. Então, voltando então, se sobre nós está a maldição de Adão,
da quebra dos mandamentos, a origem é o nosso pecado, em que nós já carregamos a semente do pecado em nós quando nascemos. Quando nos convertemos, carregamos em nós a origem da santidade em nós, que é Jesus Cristo. Então, da mesma forma que Adão quebra os 10 mandamentos, toda a raça humana quebra com ele. Mas da mesma forma que Jesus cumpre os 10 mandamentos, nós então somos justificados em Jesus Cristo, por Jesus Cristo. Então, nós paramos no qual mandamento? Quarto, nós fomos até o quarto, hoje é o quinto, né? Hoje é a partir do quinto mandamento. Então, abre a sua Bíblia em Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos. Não os 10 mandamentos apócrifos, mas os 10 mandamentos originais. Êxodo 20, vamos agora a partir do verso 12, que é o quinto mandamento. Nós lemos até o verso 11. Jesus cumpriu o primeiro mandamento, que é: não terás outro Deus diante de mim. Ele cumpriu o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Isso ele não alterou o culto a Deus, não alterou a forma de cultuar a Deus. Ele cumpre o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele cumpre o quarto mandamento, verso 8: lembra do dia do sábado para o santificar. E agora nós vamos no verso 12: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se formos olhar a origem humana de Jesus, a origem humana, Maria, né, e o seu pai adotivo José, nós poderíamos falar que Jesus honrou-os? Honrou-os ou não? Sim, os honrou, viveu com eles até a época da sua maioridade, dos seus 30 anos, e apesar de ser registrado nos evangelhos algumas respostas duras de Jesus Cristo, tanto para o casal quanto para Maria, mas não era pecado, era dentro do reino de Deus que ele proclamava, a respeito do reino de Deus que ele proclamava, né? Quando ele fala assim: o que tenho eu contigo, mulher? Porque Maria queria dar ordem para ele, né? Queria que ele fizesse alguma coisa. Aí já estava esbarrando no reino, né? E virou para ele e falou assim: o vinho se acabou. E ele falou: o que eu tenho contigo, mulher? Isso eu não devo te obedecer nas coisas concernentes ao reino. Deus já tratava do ministério dele. Então Maria, desde essa época, não manda no ministério de Cristo. Maria não intercede por ninguém perante Cristo. Nunca intercedeu por ninguém perante Jesus. A primeira vez que ela foi interceder, tomou uma resposta meia torta de Jesus: que tenho contigo, mulher. Mostro as bodas de Caná. Deixa eu achar aqui. Está melhor registrado em Mateus? É a mesma. Espera aí, vamos lá. De Mateus, né? Não? João? Tá tudo voando aqui, peraí. Peraí que meu João é todo solto, peraí. Vamos voar aqui. João 2. João capítulo 2. Presta atenção nisso aqui. Jesus Cristo, então, até então, não havia feito nenhum milagre público. Ele não havia manifestado o seu poder em público. Não havia iniciado o seu ministério de milagres. O primeiro milagre que ele faz, que está relatado em João no capítulo 2, na Bíblia Católica, na Bíblia Testemunho de Jeová, na Bíblia crente, que eles falam, evangélica, está registrado o mesmo texto, a mesma coisa, com as mesmas palavras, do mesmo jeito. Isso, mesmo jeito. Diz assim: e ao terceiro dia fizeram
umas bodas em Caná da Galileia. E fizeram um casamento na cidade de Caná, que se encontrava em Galileia. E ali estava a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Jesus foi convidado, ele e todos os discípulos, estava ele, mas os 12 lá, estava a mãe de Jesus lá, os irmãos de Jesus estavam lá, todo mundo lá. E diz, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Repara que o tem é com acento circunflexo, né? Eles não têm vinho. Não há mais vinho no casamento. Acabou-se o vinho. Como se ela pedisse para Jesus para dar um jeito. Jesus era convidado, Jesus não era o dono, não era o dono da festa. Por isso que eu frisei que ele era convidado, ele não era o dono. Quando você chega numa festa e você é convidado, você manda alguma coisa? Você não manda nada. Você não manda nada. E aí vai Maria e fala com ele, eles não têm vinho. Como se falasse com ele assim, resolve esse problema para nós. Resolve esse problema para eles, né? Porque o tem se refere a outro, né? Resolve esse problema para eles, porque eles não têm vinho mais. Eles não têm mais vinho. Aí Jesus responde para ela, mulher, que tenho eu contigo? Repara para você ver, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Isso não está na hora de eu manifestar o meu ministério ainda. Jesus não deu uma resposta como mãe para ela. Não deu uma resposta como mãe, mas sim como alguém que queria apressar a manifestação do ministério dele. Ele falou, não chegou a minha hora do ministério ainda. O que eu tenho contigo? O meu ministério diz algum respeito ou está debaixo de alguma autoridade sua? O que tenho eu contigo? O que eu tenho? O que meu ministério tem a ver com você? As coisas minhas são as coisas de Deus, que é a mesma resposta que ele fala quando ele some lá, né? Quando ele some, e aí Maria e José vão encontrar no templo. Aí pergunta, você sumiu? Ele fala, eu estava na casa do meu pai. Como você queria que eu estivesse onde? Estou na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai. Estava no templo, cuidando das coisas de Deus. Então, quando se coloca Maria como intercessora, pede à mãe que o filho atende, isso não é bíblico, isso é antibíblico. Falar direto com Jesus. É com Jesus. O nosso negócio é com Jesus. Porque a própria Bíblia fala, não há outro intercessor entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, homem. Então não tem intercessor. Senão vai ser igual a brincadeira de telefone sem fio. Eu falo com o senhor uma coisa, que fala com o outro, que fala com o outro, que fala com o outro. Como chega o recado lá de lá? Então nós temos acesso, qual é o seu nome? Ali nós temos acesso direto a Deus. Não precisamos passar por ninguém. O livro, depois você lê na sua casa, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não estou querendo virar a cabeça nada, estou te ensinando a conhecer a Bíblia e como se lê a Bíblia. Lê Mateus, Marcos, Lucas e João. Acabou de ler? Volta, Mateus, Marcos, Lucas e João. Acabou de ler? Volta, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que isso? Para você conhecer quem é Jesus. E você vai reparar que os evangelhos falam do que? Sobre Jesus. Apresentam Jesus. Não apresentam Pedro, nem São João, não apresentam Jesus Cristo como Filho de Deus e fala que sem Ele nada podemos fazer. Entendeu? Não estou condenando a sua crença. Estou apenas te dando uma sugestão. Lê para você entender. Para nós não ficarmos apenas com o que nós ouvimos falar. Que nós não ouvimos falar, nos ensinaram. Não, vamos ver com nossos próprios olhos se a coisa é assim. Você pode ler a Bíblia católica, evangélica, é a mesma coisa. Por quê? Porque se nós andarmos puxados pelo beiço de outro, nós vamos aonde o outro nos manda. E não aonde a Bíblia nos manda. Nós temos que andar aonde a Bíblia manda. Né? E não com o outro anda. Né? Quer ver? Alguém aqui anda por alguma coisa que eu falo? Responde em voz alta. Não. Nós andamos por quê? Pela palavra. Andamos pela palavra. Toda. Lucas e João. Examinar as Escrituras. O Evangelho. Desde o começo se aponta para Jesus. A Bíblia aponta para Jesus. Gênesis 1 aponta para Jesus Cristo. Gênesis aponta. Não, aí ela entende. Vamos mais. No 5,
A Maria fala, olha, sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Então ouve quem? Ouve Jesus. Faz o que ele mandou. O que ele mandou. E o que Jesus mandou? Uma coisa que ele mandou: examinar as escrituras, porque cuidais delas, porque elas de mim testificam, e nelas estão a vida eterna. Ele mandou examinar as escrituras. João 5,39. Então Jesus Cristo mandou. Então Maria fala, fazei tudo o que ele vos disser, e não que eu. E não o que eu falar. Depois passa, Maria, ela é citada um pouquinho no livro de João, depois ela aparece lá na cruz, no pé da cruz, com Jesus morrendo. Então ela foi um personagem de segundo lugar. Nós não odiamos, não temos raiva de Maria. Ninguém que tem raiva de Maria. Mas nós sabemos a história. Nós sabemos a história com H maiúsculo. O papel de cada um na vida de Cristo. Que o papel principal, o protagonista da história é Cristo. Ele é o protagonista. O resto é ator coadjuvante. Mereceu até um Oscar de ator coadjuvante, né? Mas o principal é Cristo. Hã? Não, você não pode falar nada, Maria, porque Maria é igualzinho o meu avô que morreu. É um ser humano qualquer, um ser humano comum. Santo é só Cristo, só Jesus Cristo é santo. Pois é, mas tá certo. Quanto mais se pergunta, mais ainda nós podemos falar e vai trazendo luz sobre os assuntos. Certíssimo. Então vamos lá. Voltemos agora. O quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o único mandamento com promessa. Nós sabemos, com promessa. É o único mandamento com promessa, é esse. Jesus Cristo honrou o seu pai, a sua mãe e o seu pai adotivo, mas primeiro ele honrou a Deus. O objetivo dele era honrar a Deus. João 8,29. Olha aí que está escrito. Ele sempre fez aquilo que agradava ao seu Pai Celestial. Jesus sempre fez a vontade de Deus. João 8,29. João 8,29. Não, pode tirar. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque faço sempre o que lhe agrada. O que Jesus falou? Eu faço sempre o que lhe... Então ele faz a vontade de... O que agradava a... Importa agradar a Deus e não aos homens. O meu Pai que me ensinou a guardar todas as coisas. Agora, sobre a cruz, na cruz... Morto na cruz. Olha para você ver. O que eu falei de Maria só vai aparecer João 19,27, Sara. Maria vai o que? Aparecer de novo na crucificação de Jesus. Ela não teve um papel ativo, teve um papel passivo. Tanto é que Jesus designa alguém para cuidar dela, porque ela não poderia se cuidar sozinha. Por que ela não poderia se cuidar sozinha? Por causa da cultura hebraica. Ela já era viúva de José. O filho dela mais velho, que era Jesus Cristo, estava morrendo. Apesar dele ter outros filhos, mas o quê? Mas era dever do filho mais velho cuidar da mãe, senão passava para o outro filho. Talvez, não sei o porquê das contas, não foram os outros filhos, os outros irmãos de Jesus que cuidaram de Maria. Quem é que ele manda cuidar de Maria? João, não foi? João. Ele depois disse ao discípulo, que era João que estava com ele na cruz. Jesus Cristo crucificado, João em pé embaixo e Maria. Aí ele vai e fala, depois do seu discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Quem cuidou de Maria então? João cuidou de Maria. Porque na cultura judaica a viúva tinha obrigação de ser cuidada por alguém, da família ou não. E se ela não tivesse ninguém da família ou ninguém para cuidar dela, quem cuidaria das viúvas de Israel? O templo
O templo teria que cuidar, mas como eles não eram agora do templo mais, eram agora cristãos, a igreja teria que cuidar de Maria. E não o contrário, não Maria cuidando da igreja. É o contrário, a igreja cuidava de Maria, se ela não tivesse João. Então ela não cuidava, ela era cuidada. Tinha um irmão chamado José, tinha um irmão chamado Tiago. Tinha um irmão chamado José e um irmão chamado Tiago. José de Anjo Caifás? Não, isso eu não sei. Não. Mandou João. Eles não eram os irmãos de Jesus, se não me engano, era só Tiago só que era convertido. Se converteu, só Tiago se converteu dos irmãos de Jesus, só Tiago se converteu. Tanto é que Tiago morre apedrejado pelos judeus. Os judeus levam ele até o pináculo do templo, isso não está na Bíblia, isso é história. Levam ele até o pináculo do templo para ele se declarar Messias. Falar que não era Jesus o Messias, quem era o Messias era ele. Né? Aí chega lá em cima do final do templo, ele fala que Jesus Cristo, que era o Messias, filho de Deus. O sacerdote empurra ele de lá, ele cai lá embaixo, não morre. Ele cai lá embaixo, não morre, por causa da queda ele não morre. Vêm os judeus e o cobrem de pedra, e aí matam o irmão de Jesus Cristo. O único que se converteu foi Tiago. São dois? Acho que são 3 irmãos de Jesus. São 3 irmãos. 4 irmãos de Jesus. 4. Não, só sem nome dos 2 só do Tiago e José. Tinha um chamado. Tinha o Judas, tinha o José, o Tiago e Simão. Não? Fruto do relacionamento dela com José. Do casamento dela com José. Ela é casada com José. Não, casada com José mesmo, de aliança e tudo. Esses filhos. Era filho mesmo dela, filho do ventre de Maria. Não, fruto do casamento dela com José. Não é pecado. Com José. Ela depois casou com José. E teve esses filhos. Os seus irmãos e irmãs. Que as irmãs não falam o nome. As irmãs de Jesus não falam o nome. Então, no mínimo, ela teve 5 filhos. No mínimo 6 filhos, né? Jesus, os 4 irmãos e uma irmã. Pode ser mais. Irmãs. No mínimo 2, que fala irmãs de Jesus. Então, no mínimo, Maria teve 7 filhos. No mínimo, 7 filhos. Incluindo Jesus. Não, incluindo Jesus, né? Incluindo Jesus. José era judeu. Casou com Maria, e antes dele conhecer biblicamente Maria se acha grávida. Depois Jesus nasce, eles continuam a vida de casado, mesma coisa, normal. Mateus 13, vamos lá. Olha lá, irmã, Mateus 13. Mateus 13. Mateus 13. Olha lá, irmã. 55 e 56. Olha os irmãos de Jesus aqui. Está aqui, ó. Não é este o filho do carpinteiro? Quem era o carpinteiro? José. E não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? Olha os irmãos de Jesus aqui. Mateus 13. Então nós temos 4 irmãos, todas as suas irmãs. Aqui, ó, todas as suas irmãs. Então tinha pelo menos 2, que é plural. Pelo menos 2 irmãs. Parece até todas as suas irmãs. Isso aqui. Então, tudo bem. Irmã, presta atenção aqui. Como é só o nome só mesmo? Neiva. Olha, presta atenção agora. Irmã Neiva, o judeu não ficava sem mulher. Maria era prometida para José desde quando eles nasceram.
todo judeu, ele era prometido para sua noiva quando nascia. Olha, por exemplo, nasceu agora um filho. Eu, por exemplo, tenho um filho pequenininho. Eu estou com 3 dias o meu filho está com 3 dias de vida. Meu filho, 3 dias de vida. Chega o casamenteiro de lá da comunidade que eu moro, pega o meu nome, o nome do meu filho e vai procurar uma noiva para o meu filho de 3 dias. Aí ele chega na casa de um lá e fala assim: olha, nasceu o filho do Neilton, chama fulano de tal, você quer que ele case com a sua filha? Aí o cara resolvia: será que o Neilton vai ser um bom sogro para minha filha? A filha dele também em 3 dias, 4 dias, 1 mês. Aí ele pensava: será que o Neilton vai ser um bom sogro para minha filha? Vai. Ele não pensa nele, pensando assim: Neilton vai ser um bom sogro para minha filha. Então, desde aquela hora, os dois já eram prometidos um para o outro. Cresciam, bonitinho. O menino tinha consciência que aquela menina era a noiva dele, sabia, então ele não podia se envolver com mulher nenhuma. Ela também não se envolvia com homem nenhum. Nada de namorar, beijar outro atrás da igreja, nada. Eles eram prometidos um para o outro, né? Quem riu já beijou até da igreja, viu? Rafael parou de rir, né? Hã? Então, olha, presta atenção. Então, Mateus 1:18. A assessoria falou ali, ó. Ali, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria desposada com José, antes de se ajuntarem, antes deles formarem um casal casado. Eles eram noivos, ainda não haviam se conhecido no modo bíblico, que, ó, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Nesse meio tempo em que José não se ajuntou com Maria, veio o anjo Gabriel e falou que com ela: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres. Falou isso, literalmente. Aí virou assim: você vai ficar grávida, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, darás à luz um filho, seu nome será Emanuel. Aí quando José vê que ela está grávida, percebe que ela está grávida, parece que eles iam se casar, o casamento estava marcado para eles, está marcado. José vê a barriga de Maria mais ou menos diferente, falou assim: Maria está grávida. Para Maria não ser apedrejada, que ele falou assim: se ela está grávida, ela me traiu. E se ela traiu José, que já era o noivo, ela era adúltera. Então iriam apedrejar Maria. José planeja fugir. Eu fujo, que aí o errado na história sou eu. Olha para você ver. José falou assim: eu fujo, que aí o errado na história fica sendo eu. Está tudo na Bíblia. Ele planejou fugir. Vou fugir, tudo bem, porque ela está grávida. Ela me traiu. Para ela não morrer, José amava tanto Maria que falou assim: para ela não morrer, eu prefiro pôr o meu nome na lama do que ela ser morta. Planeja fugir, mas aparece um anjo para José e fala: o que está nela não é outro senão do Espírito Santo. Volta e fica com a sua esposa. Aí ele volta e fica com Maria, vive com ela. Quando Jesus Cristo nasce, eles fogem. Depois de Jesus Cristo nasce, aí o imperador tenta matar Jesus, eles fogem para o Egito, e daí toda a história está na Bíblia. Mas o âmago da história é esse: eles já eram prometidos um para o outro, eram casados, prometidos, iam se casar. Quando ele olhou e falou assim: ela está grávida. Aí depois o anjo fala: está grávida do Espírito Santo. Poderia ser outra mulher? Poderia ser outra mulher, mas coube a Deus escolher Maria. Não a torna especial. Qualquer uma outra mulher poderia, se tivesse a mesma linhagem a mesma linhagem da tribo prometida que Jesus Cristo viria, da casa que ele viria, tudo bem. Mas Deus escolheu Maria, não porque ela era especial ou santa. Ela não era santa, ela era uma mulher comum, como qualquer uma outra, comum. O especial que Maria tinha é porque era da casa de Davi. Era da casa de Davi, era da linhagem de Davi. Poderia ser Ana, a prima dela é Ana, mãe de João. Poderia ser Isabel. Poderia ser Isabel também.
Você é a mais privilegiada do mundo, porque no seu ventre está o Salvador. No seu ventre está o Salvador. Então, por isso nós não cultuamos a Maria. Nós conhecemos a história e o modus operandi, como funcionava a coisa. Entendeu? Então, bendito é o fruto, bendito é o fruto, e não bendita é a árvore. Não bendita a árvore que está dando fruto, bendito é o fruto que está em você. Bendito é o feto que está em você, e não você. Você é bem-aventurada, você é feliz, mas o que está em você é bendito, é santo. Então, por isso que nós apontamos para Cristo. Vamos mais. Também guardou as leis terrenas. Jesus, quanto a pai e mãe, ele guarda as leis terrenas também. Marcos 12, 17. E Jesus respondendo disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e maravilharam-se dele. Então ele cumpria as leis terrenas? Cumpria as leis terrenas. Tudo então que era relacionado também ao seu dever, dever como filho, ele cumpria. Tudo que a lei romana falava, ele cumpria. Tudo que a sua mãe mandava ele fazer até ele pegar a maioridade, ele fazia. Tudo que José mandava ele fazer, ele fazia. Cumpria a lei temporal, cumpria a lei de pai e mãe também. Ele obedecia, era filho obediente. Ele era ele era filho obediente, por quê? Ele obedecia às leis de Deus e às leis dos homens. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Também Mateus 17, 24 a 27. Mateus 17, 24 a 27. Agora, uma coisa que não fala na Bíblia, né? É quando José morreu, né? Não fala quando José morreu. Deixou Maria com um monte de filho. Uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de uma mãe. Então, ó, o que aconteceu? Os irmãos cuidaram dela, teve que mandar para João, né? Mandar para João. João que foi cuidar. Vamos lá. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, se cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Então Jesus também pagava imposto? Além de honrar pai e mãe, ele honrava as leis do país. Ele honrava as leis do país. Pagava tributo, ele andava correto. Salvou o peixe engasgado ainda. Não, eu acho até que eles comeram ele. Acho que mandaram para dentro. Da mesma forma que Jesus fez Pedro tirar o único peixe engasgado com a moeda do meio do cardume, assim ele nos enxergou engasgado com esse mundo, nos libertou e nos trouxe a vida de novo. No meio de todo o cardume do mundo, ele nos enxergou e foi lá e nos pegou e falou: você agora é meu. Glória a Deus. Então Jesus cumpriu o quinto mandamento? Honrou pai e mãe? Tanto o pai celestial quanto o pai terreno? Pai e a mãe terreno? Sim. Cumpriu o quinto mandamento. O sexto mandamento: não matarás. Jesus matou? Ele cumpriu o sexto mandamento? Cumpriu? Vós não sabeis que espíritos sois feitos. Então vamos lá então. Sexto mandamento: não matarás.
Jesus preservou a vida. Ele fez isso física e espiritualmente. Salvou pecadores dos seus pecados. Salvou pecadores da morte. Então, totalmente contrário. Em vez de matar, ele deu vida. João 5,40. Tem uma corrente de pensamento, você já viu essa, Alexandre César? Que esse mandamento não é não matarás, é não assassinarás. Já viu esse? Também li anteontem sobre isso. Que foi um erro de tradução, que não é tão matar, não assassinarás. É no defesa.org. De graça, né? Só que mesmo se fosse não matarás, dentro de uma guerra, dentro do trabalho do policial, ele está debaixo da autoridade do Estado. Então é o Estado que mata. Não está sobre ele o sangue, é o Estado que mata. É a lei, é a ordem sobre ele que mata. Hã? Não, dentro de uma guerra, você tem que matar. Você vai fazer o que lá? Tem que amarrar. Mesma coisa. É uma coisa dura. Por exemplo, se você é policial, está numa troca de tiro, o cara pula para cima do você com a arma, você vai falar assim, larga a arma em nome de Jesus? Vai ter que picar o dedo, não tem jeito. Não tem jeito, vai visitar. Polícia não mata, só faz o furo, Deus é que mata. Eu brincando. Eu brincando. Isso é história, eu já vi essa história. Isso daí está naquele filme Jesus Nazaré do Mel Gibson. Não cabia livro na terra, né? Aquele filme Jesus Nazaré do Mel Gibson, ele põe isso. Paixão de Cristo, Mel Gibson. Ele tem essa cena. Vamos lá então. João 5,40. E não quereis vir a mim para terdes vida. E isso ainda, esse versículo, é uma repreensão. Falando, vocês não querem vir a mim para você ter vida. Vocês querem continuar na morte. Jesus representava o que então? A morte ou a vida? A vida. Derrotou a morte. João 8, 29, João 5. E também curou muitas pessoas, Mateus 4, 23. Ressuscitou muitas pessoas. Ressuscitou Lázaro, né? A coisa mais fantástica, a ressurreição de Lázaro. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias no meio do povo. Então, Jesus atuava a favor da vida. Aquela mulher que ia ser apedrejada, Jesus Cristo a salva de onde? Da morte. A salva da morte. Vamos mais. Jesus foi manso, gentil, amável e pacífico enquanto esteve na terra. Mateus 11, 29.
manso e humilde do coração. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E qual foi a recompensa que qual a recompensa que Jesus recebe dos homens por causa disso? A morte, a cruz. A cruz. Então, quem é a parte ruim da história? O homem. O homem, o quê? É a índole de Adão, que já quebra os 10 mandamentos qualquer hora. Sua vida foi de misericórdia e de compaixão. Lucas 18, 35, 43. Lucas 18, 35, 43. 35 a 43. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. Ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. O cego perguntou. E disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele ainda clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando a ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Jesus tinha então o quê? Misericórdia, compaixão do sofrimento do povo. Ele olhava para Jerusalém, uma vez ele olhava para Jerusalém e chora, fala assim, porque ele está vendo o povo como ovelhas sem pastor, e ele chora sobre Jerusalém. Ele chora. Quando ele fica sabendo, quando ele chega diante do túmulo de Lázaro, ele faz o quê? Chora. Então ele tinha compaixão. Tinha compaixão, Jesus Cristo. E eu acho que a pior coisa é isso, é ter compaixão e a pessoa não querer te ouvir. Você mostrar o caminho da vida e a pessoa não querer te ouvir. Acho que o pior sentimento é esse. Jesus Cristo falou: vocês não vêm a mim porque vocês não querem a luz. Vocês não vêm porque vocês não querem receber a luz. Crer para ver. Se creres, verás a glória de Deus. É isso. Então ele guarda, então, o quinto mandamento, o sexto mandamento. Ele não matou? Não matou. Pelo contrário, ele deu vida e vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio senão para roubar, matar e eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, ele não é a morte. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo não representa a morte, representa a vida e vida eterna. Não há maneiras de ter a vida eterna sem Jesus Cristo. Tanto que ele não matou, que ele vence a morte e dá vida para quem pertence a ele. Tanto é que ele faz o contrário do mandamento. Aliás, ele não mata mesmo. Além dele não matar, ele produz vida. Ele produz vida. Sétimo mandamento. Minha Bíblia está fechando. Não adulterarás. Isso é importante. Hã? Corta tudo. Hoje em dia corta. Não adulterarás, eles cortam tudo, né? É o sétimo. Eles cortam, fizeram você cortar o 7, por causa disso. Corta esse mandamento, cortaram o 7. Tá bom? Cristo, o marido, entregou a sua vida por sua noiva. Quem então resgatou a noiva? Quem é o esposo fiel? Quem é? Jesus Cristo. Efésios 5, 22 a 33. Efésios 5, 22. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da... Efésios 5, 22. Sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, a igreja está sujeita a quem?
A igreja deve referência a quem? Responde a quem? Clama a quem? Quem é o dono da igreja? Não é pastor, não é padre, é Cristo. Não tem dono na igreja. O dono é Cristo. Não tem homem dono da igreja. A igreja pertence a Jesus Cristo. Assim também as mulheres serão tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Purificando através de quê? Da palavra. Agora, fazendo o quê com a palavra? Adulterando a palavra? Não, pregando a palavra. Pai Deus agora então é o Açaí Brasil? Deus Açaí Brasil agora? Está com pastor diferente? Não. Pastor é tratado com mais, na verdade a Bíblia fala que a quem mais é dado, mais é dobrado, mais é dobrado, né? Então, para o pastor se livrar dessa, tem que ensinar tudo que ele sabe para a igreja, que aí vai estar tratado igual, tudo que ele sabe para a igreja. Então vamos lá. Purificando com a lavagem da... O que limpa então o homem? A palavra, a pregação da palavra, do evangelho. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, isso é, sem sujeira, sem ruga, isso é, passadinha, perfeita, as vestes perfeitas, nem coisa semelhante, nem o que se parece a sujeira, mas santa e irrepreensível. Não tem repreensão para a igreja. Qual que é a igreja que não tem repreensão? A igreja perfeita, Filadélfia, não tem repreensão para Filadélfia. Vamos lá, Apocalipse. Igreja irrepreensível, a igreja de Filadélfia. Mas vivemos de Laodiceia. Vamos lá em Apocalipse. Pastor, Apocalipse é um livro complicado. Jesus tem misericórdia. Vamos ver então a igreja perfeita. Apocalipse 3. Quem é crente em Filadélfia? Quem é crente em Laodiceia? Misericórdia, Senhor. Isso é uma música, irmãos. Nós somos velhos, a gente sabe, viu? Vocês são novos, você não sabe, não. Conhece essas músicas aí? Não? Olha aqui, ó. Você é novo. Então, ó. Verso 7. Apocalipse 3, 7. Presta atenção. Essa é a igreja perfeita, a igreja irrepreensível. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quem é esse? Jesus, não é Pedro, é Jesus. Jesus que tem a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Não é Pedro que tem a chave do céu, não. É Jesus aqui, em Filadélfia fala. É ele que tem a chave que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei, eu conheço as tuas obras, eu sei o que você faz. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Qual que é a porta aberta? De João capítulo 10. Aquele que entra pela porta é o quê? É filho, é pastor. E quem é essa porta aberta? O próprio Cristo. Coloco diante de você uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Você, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardou o que então? A palavra, e não negou o nome de Jesus. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados até os pés e saibam que eu te amo. O reconhecimento de quê? Que Jesus é com a sua igreja. Como guardaste a palavra na minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. O que é isso? Promessa. Que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, a promessa para Filadélfia. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Então, porque é eterno. Então, é vida eterna. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o seu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a igreja irrepreensível, que é pautada pela palavra.
que teme o nome de Jesus, teme o nome de Cristo. Mas, paramos qual versículo? Em Efésios. Agora 28. Efésios 5. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, quem alimenta a igreja com palavra? Jesus, o próprio Jesus. Porque somos membros do seu corpo. Amém. Somos membros do corpo de quem? Membros do corpo de Cristo. Quem é a cabeça? Cristo. Então quem é o dono da igreja, irmão? Quem manda na igreja? Ah, não é o pastor, o bispo, o apóstolo, o sacerdote? Não. É Jesus que manda na igreja. Essa semana eu fui buscar a Sara lá na casa do Gabriel. Fui trabalhar, então subi o morro assim, o pessoal vindo para o monte. O pessoal subindo para o monte. Nada. Aí, estou vendo o pessoal subindo para o monte. Parei o carro e falei assim: eu dou uma carona para vocês até no monte e tal. Então, pus o pessoal no carro, subi com eles, subi lá no pé do monte, deixei eles lá. Voltei e falei assim: vou buscar os outros que estão lá embaixo. Aí desci ainda, peguei uns lá ainda, o pessoal entrou no carro, subi com eles para o monte. Aí, quando eu desci, ficou mais 4 para trás. Eu falei com o rapaz assim: tem umas 3, 2 mulheres e um rapaz. Aí falei com o irmão: falei, desce comigo para as irmãs virem, senão vai ficar sem graça de vir comigo. Porque o rapazinho falou que não vinha de carro, que ele ia subir no propósito a pé. Eu falei, então você vai comigo, então vai comigo que as irmãs sobem. Aí eu falou assim: não precisa buscar eles não, porque o sacerdote já foi atrás dele buscar. Eu falei: o sacerdote? Que sacerdote? Não, a gente não se chama pastor, não. A gente chama de sacerdote. Falei: tudo bem. Mais um que eu aprendi, então. Projetor. Se chama menorá. 7 castiçais. É a igreja, não é um castiçal desse. O símbolo da igreja é o castiçal. O símbolo da igreja é o castiçal. E também os 7 Espíritos de Deus. Então o que? Aí você inventa um nome para ser os donos da igreja, né? Não tem dono, o dono é Cristo. Nós temos líder na igreja que ajuda a ensinar, a pregar, a coordenar. Só isso. Eram 7 igrejas. Vão mais? Embora Jesus, é lógico, Jesus era homem. Era homem, não era? 100% homem, 100% Deus também. Você acha que Jesus foi tentado? Alguma mulher se apaixonou por Jesus? Com certeza. Ele era o quê? Eloquente. Ele tinha uma boa presença. Ele era bonito. Hebreus fala que ele foi tentado em tudo. É isso que eu falei. Ele foi tentado em todas as coisas. Mas nem nada pecou. Em nada ele pecou. Você já parou para pensar nisso? Que alguém já se apaixonou por Jesus? Porque ela fala: não, Jesus era feio. Isaías 53, não havia beleza alguma para que desejasse. Isso é ele na cruz. Porque lá em Cantares fala: o meu amado é o mais bonito entre 10 mil. Entre 10 mil homens, Jesus era o mais bonito. Imagina um concurso de beleza. Os 10 mil mais bonitos de Israel. Jesus ganhava de todos. A Bíblia fala. O meu amado é o mais bonito entre os 10 mil. Então ele era bonito. Isaías 53, não havia nenhuma beleza, é ele na cruz, todo arrebentado já tinha tomado paulada. Lá na cruz, todo torto, né? E aí, lógico que alguém se apaixonou por ele. Alguma mulher deve ter se declarado para Jesus. Quando Jesus nasceu, o casamenteiro foi lá para arrumar uma noiva para ele. É lógico, era o costume da época. O casamenteiro: José e Maria tiveram um filho. Como é que ele vai chamar? Emanuel. Então tá bom. Eu tenho aqui a lista das meninas que nasceram agora, José. Olha a lista das famílias. Não, esse é filho de Deus. Se nós que Maria já tinha no coração dela que ele pertencia a Deus, então na cabeça dela já deve pensar: alguma coisa tem de diferente.
Sabia. Alguma coisa tinha diferente para ele. Então não vou prometer para mulher nenhuma. Não vou prometer para nenhuma noiva. O Espírito Santo convenceu a não coloca ele noivo de ninguém. Eles sabiam que era do Espírito Santo. Lógico que ele passou por todo o processo, de todo jovem, de todo adolescente, mas ele sabia quem era ele. Jesus Cristo não estava enganado, presta atenção. Alguns pastores, alguns falam assim, Jesus Cristo foi descobrir que ele era filho de Deus. Não, ele sabia que ele era filho de Deus. Desde a mais tenra idade, ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele veio fazer aqui. Aqui, ó, lá em Mateus, Uhum. diz assim, ó, quando Maria perdeu ele. Porque Maria Uhum. perdeu ele, não é ele que perdeu. Não, a Maria que perdeu ele não perdeu Maria. E quando viram maravilhados, disse sua mãe, filho, por que fizeste assim comigo? Eis que teu pai e eu ansiosos procuraram. E ele me disse, por que me procuraram? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do teu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe diziam. E ele desceu com eles, foi para Nazaré e ela não recebeu. E sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E quanto ele tinha? 12. 12 anos, ele tinha consciência. Já sabia quem era ele. Então tem um que fala assim, ele não sabia. Foi uma surpresa quando ele se descobriu. Não, ele já sabia quem era ele. Então ele não se envolveu com mulher. Não deixou descendência. Apesar de alguns loucos falam que Jesus, nessa época, estava na Índia. Estava na Índia não, estava em Jerusalém mesmo. Jesus foi para a Índia e outra, quando Jesus morre, ele não morreu. Ele viajou para a Índia e lá ele teve família. Mentira. Mentira. Ele não se envolveu com mulher. Não porque o casamento é pecado, não. É porque ele não veio aqui para isso. Ele veio aqui para morrer na cruz. Ele não veio para outra coisa a não ser morrer na cruz. Para quem? Para a glória de Deus. Tentado ele foi, lógico, em todas as coisas. Em Hebreus fala, ele foi tentado em todas as coisas. Essa tentação que passou na sua cabeça, ele foi tentado também, que você pensou e agora, ele foi tentado também. Em todas as coisas. Ele jamais cruzou os limites adequados. Nunca cruzou limite nenhum. O limite dele era a vontade de Deus. Seus pensamentos sempre foram puros em respeito às pessoas do sexo oposto. Ele nunca olhou com a mulher com olho desejoso. Por quê? Ele próprio falou, se alguém olhar para a mulher e a desejar, já... Então ele não desejou mulher. Ele não adulterou, não pecou. Nele não havia pecado. Então ele nunca olhou para uma mulher com desejo nenhum. Vamos lá? 1 Timóteo 5,2. As mulheres idosas como as mães, as moças, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs em toda a pureza. Assim era a atitude de Cristo. Tomava as mulheres idosas como mães e as moças novas como irmãs dele. Respeitosamente, com toda pureza. E uma coisa que ele nunca fez também, ele nunca adulterou a palavra. Ele nunca adulterou a palavra. Ele falou a palavra pura como ela é. Nem o adultério da palavra ele nunca fez. Não, ele nunca agradou ninguém por causa da palavra. Ele nunca torceu a escritura para massagear o ego de ninguém. Hoje em dia o que? Se adultera a palavra. Então, Cristo, ele foi tentado? Mas ele quebrou o sétimo mandamento? Ele não quebrou, ele não adulterou. Oitavo mandamento: não roubarás. Vou ter que deixar para domingo que vem, irmãos. Vou ter que deixar para domingo que vem o oitavo mandamento. Amém? Parei no sétimo, já vai dar quase 9 já. Então vou deixar para domingo que vem. Domingo que vem nós vamos pegar o oitavo, o nono e o 10º mandamento. Então eu pergunto a vocês: é santo ou não é Jesus Cristo? Santo ou não? Olha para você ver o contraponto de Adão e Cristo. O contraponto do homem e Cristo.
Nós somos ou não somos dependentes de Jesus? Somos ou não somos dependentes da santidade de Cristo? Somos ou não somos dependentes da redenção dele? Totalmente dependentes. Em nós não há força, não existe nada que nos consiga fazer santos. Nada que nos consiga fazer mudar de vida não está em nós. Precisamos de ajuda externa, precisamos de ajuda de Jesus. Sem mim nada podeis. O Jesus falou isso, sem mim, ele falou, referindo a ele, sem mim, Jesus, vocês não podem fazer nada. Vocês não conseguem fazer nada. Você não consegue mudar nada, você não consegue mudar o seu comportamento, não consegue mudar o seu pensamento, não consegue se adequar nem aos 10 mandamentos. Igual eu falei aqui, na escola, né? Quinta série, fui para a escola, para o ginásio, né? Fui para o ginásio, aí tinha o padre, ia lá na escola para confessar todo mundo. Eu nunca fui confessar. Aí eu ficava, né? Meus colegas iam lá, ia confessar e tudo, e aquele silêncio, aquela coisa horrorosa na escola, né? Porque o padre estava lá. Aí eles iam lá, confessavam. Eu perguntei para eles, vocês vão lá e o que vocês falam com o padre? Nunca matei, nunca roubei, padre. O resto tudo eu fiz. Falei, mas que coisa mais vazia, né? Coisa mais vazia. Yeah. Roubei manga demais quando era criança, roubei goiaba. Mas, gente. Pois é, nós somos impuros, nós somos terríveis. Somos terríveis, nós somos terríveis. Agora você vai rezar ali, 400 Pai Nosso, 1.300 1.300 Pai Nosso? e deu uma caixa de milho. Pra quê? Essa era ruim mesmo, irmão. Mas... Você vê, aí ó, pecou. Mas olha, aí eles falavam isso, tratam o pecado como uma coisa simples, uma coisa que dá para resumir numa frase. Nunca pequei, nunca roubei, nunca matei, o resto tudo já fiz. Não, nós somos miseráveis pecadores. Somos miseráveis, nós temos que ter vergonha da nossa vida de pecado. Vergonha. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não dependemos de absolvição humana. Nós temos a absolvição do sangue de Cristo. Você roubou o santo, né? Mas depois não sabia o que fazia. Então, gente, irmãos, é isso. Nós, como raça humana, nós como os descendentes de Adão, carregamos em nós a semente do pecado. Nós nascemos condenados à ira de Deus, sofremos a condenação eterna. E o único jeito de nós nos livrarmos é através de Jesus Cristo. Não tem outra saída. Não existe prática humana, não existe nenhuma cultura humana, não existe nenhuma ideia humana, nenhuma religião humana que nos livre da ira de Deus e no livro do inferno, a não ser o próprio Jesus Cristo. Por isso que toda vez quando eu começo o culto eu falo, nós nos reunimos aqui debaixo do nome de Jesus, não debaixo de homem ou debaixo de religião, debaixo de igreja, mas do nome de Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo salva a nossa vida e nos livra da ira de Deus. Nós podemos juntar todo o panteão de santo católico, todo o panteão de santo grego, todo o panteão de santo de igreja. Panteão é o quê? Coletivo de santo. Todos os santos da igreja católica, todos os deuses gregos, todos os deuses da Umbanda, juntar todos os deuses que existem em toda a cultura humana. Nenhum deles vai nos livrar do inferno. Só Jesus Cristo. Só Cristo. Só Jesus, só o sangue de Jesus Cristo, só o sacrifício de Jesus. O resto, meu irmão, você está sendo puxado pelo beiço, está sendo enganado. É enganado. Sinto dizer isso. Se alguém te ensinar outra coisa, você está sendo enganado. Se alguém te ensinar algo fora de Cristo, está sendo enganado. O simples ato de você ter um Buda na sua casa, você está sendo enganado. O simples fato de você ter uma cruz de
Caravaca está sendo enganado. Você ter o retrato do Papa Francisco, está sendo enganado 2 vezes, porque ele já é falso, ele é argentino, né? Ele é argentino, está sendo enganado. Então tudo que sai de Cristo é engano, tudo que é fora de Cristo é engano. Tudo que é fora de Jesus Cristo é engano e não resolve o seu problema com Deus, porque o seu problema maior é com Deus. Tem que ter Jesus, porque Jesus é a verdade. Amém? No seu lugar mesmo, curva a sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela tua palavra, Senhor bendito. Muito obrigado, Deus Santo, pelo acesso que nós temos à tua palavra, a tua pregação, Pai, o teu ensino. Senhor, o que for de ti, ó Pai amado, permaneça em nosso coração, ó Pai amado. O que for de acordo com a sua palavra, permaneça em nosso coração e dê fruto, Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Pai amado, da nossa pequenez. Tem misericórdia, Pai amado, porque nós necessitamos do Senhor somente. Não temos, ó Pai amado, outro dono, outro Pai, a não ser o Senhor. Senhor, muito obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou, Pai amado, nos fez teus filhos. Senhor bendito, que essa palavra entre em nosso coração e produza a que ela foi lançada. Nós te pedimos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus, irmãos. Deus te abençoe. Irmãos, eu vou dar um aviso, quando os irmãos se arrumam ali. Dia 31 de dezembro, vai ser na quinta-feira, né? Quinta-feira, não vamos ter o culto da quarta-feira. Vamos adiar o culto de quarta-feira para quinta. Na quinta-feira nós vamos ter o culto de Ano Novo, o último culto do ano. Vai ser dia 31 de dezembro. Vamos começar às 20 horas e acabar às 22 horas. Das 8 às 10 da noite, nosso último culto. 8 às 10 da noite, talvez consigamos acabar até um pouquinho antes. Mas é bem preparado para sair às 10 horas. Para quê? Para você passar um ano novo com sua família. Não. 10 horas nós encerramos o culto, você vai para sua casa passar o ano novo com a sua família. Se você quiser ir na Pampulha ver os fogos, vai. Se você quiser ir lá no Barreiro ver os fogos, vai. Se você quiser ir lá no Buriti ver os fogos, vai. Você está livre, meu amigo. Você está livre, você não está preso à superstição de meia-noite em ponto, você tem que estar orando. Não, se você não cuidou da sua vida espiritual, se você não andou com Deus durante o ano todo, o que adianta meia-noite você ficar orando? Você tem que andar com Deus todo dia. Agora você não precisa vir de branco, meu irmão, não precisa vir de amarelo, pode vir da cor que você quiser. Nós não somos presos a esse negócio de cor, não. Não somos presos a superstição nenhuma. Nós somos servos de Cristo. Somos servos da verdade. Então, 8 horas começamos o culto, 10 horas acabamos. Glória a Deus, vai para sua casa, passa com a sua família. Quanto tempo, às vezes, você não passa um ano novo com a sua família? Né? Fulano podia estar aqui, está lá na igreja. Então, esse ano você vai passar com a sua família. Quiser convidar alguém para passar aqui, fala, não, fulano, vão lá na igreja, porque lá acaba antes da meia-noite, 10 horas acaba. Quem sabe você traz até aqui traz até um parente seu que não é crente por causa disso. Né? Às vezes não ia na igreja porque no final do ano, porque meia-noite queria estar com os amigos. Fala, não, mas lá na igreja acaba 10 horas. Aí você pode ir lá com seus amigos. Vem aqui, 10 horas lá acaba o culto, você está liberado. Amém? Então, domingo, quinta-feira, dia 31, 8 horas, estaremos começando o último culto do ano, o culto do ano novo, em nome de Jesus. Amém? E domingo também estaremos aqui, da mesma forma, pregando a palavra de Deus e vamos continuar essa mensagem em nome de Jesus. Você que quer trazer sua oferta à frente, você tem liberdade. 2 Coríntios 9:7 fala, é aquele que, para você contribuir, segundo o que você propõe no coração. Não é pastor que estipula valor, não. O Espírito Santo fala com você. Então, o que você sentir no seu coração, pode trazer à frente, trazer sua oferta, que Deus te abençoe. Depois nós vamos estar orando em nome de Jesus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o seu perdão e poder, e assim vamos te
Amém. Senhor Jesus Cristo, nós trazemos ofertas, ó Pai amado, à frente. Não, ó Pai amado, como troca, como moeda de troca com o Senhor, qualquer tipo de barganha, meu Deus. Nós trazemos com alegria, Pai amado, de reconhecer, Pai amado, que o Senhor tem feito em nós, ó Pai amado. Sabemos, ó Deus Santo, que, ó Deus amado, se temos saúde, se temos trabalho, se temos estudo, é porque o Senhor assim permite, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai amado, abençoa essa igreja, cada pai de família, cada mãe de família, cada estudante, ó Pai amado, põe as tuas mãos e os caminhos deles prosperem, meu Deus. Segundo a tua vontade, a tua graça, nós te pedimos em teu nome. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Toda notícia boa, irmãos. A irmã Nelimar, desde que dia? Terça, né, mãe? Desde quarta-feira, ela se divorciou do Adalberto. Oh. Irmãos, vou explicar. Adalberto é o aparelho que ela usa, ela estava usando para respirar, né? É um aparelho, o oxigênio. E ela dá nome para tudo assim que ela usa, ela dá nome. Então deu nome nesse aparelho para a Adalberto. Então desde quarta-feira ela não usa mais o aparelho de oxigênio. Está sem o aparelho de oxigênio, ela só está usando só à noite para dormir à noite por causa de medo, né, mãe? Por causa de medo, porque precisar não precisa não. Está usando por causa de medo, agora está ficando o dia inteiro sem o aparelho. Glória a Deus, sem oxigênio, está vivendo normal, está fazendo comida, fez o almoço do Natal todo, né? Fez o almoço do Natal todo, almoçamos lá dia 25 e está muito feliz, graças a Deus. Ela está muito feliz. Graças a Deus, não está mais precisando do oxigênio, né? E se Deus quiser, vai tirar o medo dela também, que ela não vai precisar usar mais durante a noite. Se Deus quiser, não vai precisar mais durante a noite, vai aposentar a Adalberto. Além de se divorciado do Adalberto, vai decretar aposentadoria para o Adalberto agora. Se Deus quiser, vai entregar o Adalberto. Não? Para São Paulo. Tem que usar, né? Está sujo de poeira. Uhum. Isso. Mas aqui, nós somos paulistas. Nós somos paulistas, eu sou paulista, ela é paulista. Nós estamos acostumados com o ar de São Paulo. Mas aqui, graças a Deus. Amém. E pedir, irmãos, para continuar intercedendo por ela, orando. Ela não veio hoje. Que ela está sentindo ainda os efeitos da quimioterapia que ela fez terça-feira, quimioterapia. Então ela está sentindo ainda os efeitos da quimio, sentindo muita dor no corpo, estômago embrulhando, mas se Deus quiser, domingo que vem ela já está com a gente aqui. No novo está com a gente aqui, em nome de Jesus Cristo. E no mais, ela está muito feliz por causa disso, e nós também ficamos muito felizes. Que se nós continuarmos intercedendo por ela, então, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmão? Vamos encerrar em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esse culto de hoje, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor bendito, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor bendito, por tudo que aconteceu aqui, ó Pai. Agradecemos ao Senhor, obrigado porque andamos, ó Deus amado, debaixo da Tua vontade, meu Deus. Quando nós colocamos nosso pé ali para fora, Pai amado, nós encaramos esse mundo, ó Deus. Não sabemos o que Ele nos reserva, não sabemos o que essa semana nos reserva, meu Deus. Não sabemos o que acontecerá conosco essa semana, mas uma coisa nós sabemos e temos certeza: o Senhor está conosco, ó Deus. Segura a nossa mão, ó Pai amado, se passarmos por tentações. Segura a nossa mão, ó Pai, se passarmos por grandes alegrias, para que nós não nos enchemos de soberba. Senhor, tire de nós o medo, ó Pai amado. Tire de nós, ó Pai amado, também, Deus amado, essa coragem excessiva, que nós vivamos no limite que o Senhor dá para nós, Pai. Nos abençoa em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.